Olá, essa é uma avaliação de desempenho de serviços de Functions as a Service, atuando como back-end para serviços de Database as a Service, utilizando o projeto Fatorial 2K. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada na agenda. Inicialmente vamos falar um pouquinho da introdução desse trabalho, depois a gente faz uma contextualização sobre Functions as a Service. Depois a gente fala da metodologia que foi utilizada nesse estudo. Então a gente fala um pouquinho sobre os trabalhos relacionados. Depois a gente discute os resultados que foram apurados nesse estudo aqui. E no final a gente faz uma conclusão. Bom, dentre os diversos serviços de computação em nuvem, o Functions as a Service tem se destacado ultimamente por conta da tríade que ele oferece, baseada em elasticidade automática, a facilidade de utilização do serviço, e pela cobrança baseada em requisição e não pelo tempo de operação, como acontece nos modelos de AS e PAS, normalmente. E por conta disso, tem crescido a necessidade de avaliar como os provedores implementam essa elasticidade, como é que eles fazem para garantir que o serviço atenda a quais sejam as condições de operação que eles sejam submetidos. Bom, e pensando num ambiente realista de operação desse tipo de serviço, nesse experimento, a gente desenvolveu uma arquitetura que utiliza dois tipos de serviço em nuvem, Functions as a Service e Database as a Service. Os dois funcionando no mesmo provedor e, nesse caso, Functions as a Service atuando como uma camada de back-end para o banco de dados, certo? Nesse experimento, nós utilizamos serviços da AWS, o AWS Lambda, e do Google, que é o Google Cloud Functions. Para fazer uma análise dos resultados, a gente utilizou um projeto Fatorial 2K de 2 níveis. Vamos falar um pouquinho sobre Functions as a Service. Esse é um tipo de serviço de nuvem onde o cliente submete para o provedor um trecho de código e o provedor vai se encarregar de fazer o processamento desse código a partir de um gatilho. Certo? Esse gatilho pode ser tanto a partir de um serviço dentro do próprio provedor, quanto a partir de uma API REST fornecida pelo próprio provedor. Certo? Normalmente o desenvolvedor utiliza alguma SDK fornecida pelo provedor para fazer a confecção dessas funções e então publica essas funções no provedor. Certo? O cliente só vai ser cobrado quando essas funções forem efetivamente acionadas. E, seja qual for a carga que essas funções sejam submetidas, o provedor terá que fazer o processamento. Então, ele terá que garantir que essas funções serão processadas. Claro que tem um limiar ali estabelecido em nível de serviço, mas é um limiar bem alto. E isso fará com que o provedor promova a escala dentro do ambiente quando isso acontecer, de forma automatizada e transparente para o cliente, certo? À medida que isso aconteça, o cliente será cobrado sob demanda. Tá? Bom, e esse trabalho aqui? Qual foi a metodologia utilizada? Foram definidos duas arquiteturas, uma para a AWS e outra para o Cloud Functions, para o Google Cloud Functions. Na AWS foi utilizado o Lambda como back-end, o serviço de function, e o DynamoDB. E no Google foi utilizado o Google Cloud Function como serviço de files e o Cloud File Store como serviço de banco de dados as a Service. Orquestrando esses testes, a gente implementou uma aplicação específica para isso, e essa aplicação ficou responsável por submeter esses dois serviços aí a duas cargas de concorrência, uma carga com 10 clientes simultâneos e outra carga com 100 clientes simultâneos, e esses workloads foram repetidos 10 vezes aí para que fossem geradas réplicas que pudessem ser analisadas estatisticamente, certo? Bom, e a partir disso foi elaborado um projeto fatorial e os parâmetros desse projeto estão mostrados aí nessa tabela. Então a gente tem aqui como fatores o provedor, tendo como nível inferior a AWS, nível superior o GCP. Um outro fator é a concorrência, então nível inferior 10 clientes simultâneos, nível superior 100 clientes simultâneos. Outro parâmetro que nós temos aqui é a replicação, 10 vezes foi repetido. E a variável resposta que nós temos aqui para o nosso projeto fatorial é a latência. Nós estamos medindo aqui o tempo que a requisição leva para ir da origem até o retorno
devidamente tendo sido processado por esse serviço aí, instanciando toda essa pilha que está sendo mostrada aqui em cada provedor, ok? Bom, desde que o serviço de Function Access foi lançado, vários trabalhos têm se proposto a fazer testes sobre esse tipo de serviço. Tá? Alguns trabalhos muito parecidos com a proposta desse trabalho aqui, só que com foco diferente, foco em infraestrutura, foco em mercado, foco em dados massivos, que não são características tão interessantes assim em relação a Function Access, como a elasticidade. Então, por isso a gente decidiu fazer um estudo bem direcionado a essa característica. Bom, vamos dar uma olhada nos resultados. Uma vez executadas lá as baterias de teste, os resultados foram coletados e consolidados e foi gerado esses gráficos aqui para a gente dar uma analisada, né? Vamos começar aqui pela AWS. A gente consegue ver aqui, ó, as médias das latências em cada repetição aqui, elas sofrem uma oscilação, né, no decorrer das repetições em relação à latência, e isso é um comportamento esperado. Veja que acontece nos dois provedores, acontece essa oscilação. Isso tem tudo a ver com a rede, né? A característica imprevisível da rede leva a isso, né? Então é comum que você tenha uma diferença de latência aí, só que a gente consegue perceber também que há uma diferença na média entre os dois provedores. Então, se a gente vê a média aqui da AWS, ela está em torno de 2,7 segundos, né? Enquanto que no Google ele está em torno de 3,8 segundos, né? Então, isso aqui é para cada repetição. Quando a gente olha aqui o confronto entre as cargas com 10 de concorrência e com 100 de concorrência, a gente também vê que há um aumento no tempo de execução, né, tanto na AWS quanto no Google. A gente consegue perceber aqui, no caso da AWS, sai da casa aqui de 0,6 segundo para em torno de 3 segundos aqui de média, e no Google ele parte aqui em 10 na casa de 1,4, quase 1,5 segundos, para casa aí de 4,1 mais ou menos, 4,1 segundos. Bom, e mais uma vez aqui a média dos dois mostra que existe uma diferença entre os dois provedores, né? Mas para tirar essa dúvida, nada melhor do que um projeto fatorial. Então, por isso, está aqui demonstrado os resultados que foram oferidos pelo projeto fatorial, né? Então, aqui a tabela de planejamento, onde a gente pegou o projeto fatorial e fez os 4 testes, né? Considerando que são 2 fatores, a gente faz os 4 testes, né? 2 elevado a 2, onde a gente tem aqui um teste para o provedor, outro para a concorrência, e a concorrência versus o provedor. Temos aqui o resultado das réplicas, né? Cada uma das 10 réplicas para cada teste desse, e a média delas, de forma que a gente pudesse calcular os efeitos, né? Os efeitos estão calculados aqui, né, para cada um dos fatores, e também está demonstrado aqui os intervalos de confiança calculados para vários graus de confiança aqui, desde 99,95 até 60. Para fazer esse cálculo aqui, foi preciso calcular algumas métricas aqui, incluindo a soma do quadrado dos erros, a soma do quadrado das réplicas, né, e a soma total dos quadrados. Também foi preciso calcular o grau de liberdade e o desvio padrão dos erros, para que a gente pudesse chegar nesses valores aqui. Bom, no fim das contas, a gente conseguiu, uma vez que a gente tem o somatório dos quadrados totais aqui, a gente conseguiu calcular as frações de cada efeito, né? E aí aqui a gente consegue ver claramente que a concorrência exerce influência preponderante aqui nesses resultados, com 67,7% de influência, né? Enquanto que o provedor apenas 10,6%. Então, fica claro aqui que a concorrência foi bastante influente nesses resultados aqui. Para finalizar, em média, vimos que a AWS executou as requisições 28% mais rápido que o Google, né? De acordo com o projeto fatorial, com 99,95% de confiança, é possível afirmar que 67% do resultado sofreu efeito do fator concorrência e apenas 10% do fator provedor. Então, a concorrência aqui teve uma influência mais significativa nesse cenário do que o provedor. Obrigado.